façam as perguntas, tá? Houve um recadinho dado aqui pelo outro professor de que a disciplina de fevereiro, ela foi encerrada. Quem não atingiu a média 6, então está lá disponível a partir de hoje até domingo a avaliação substitutiva, tá? Então, a disciplina que vocês realizarem em fevereiro, as notas já estão lá no portal, já está ali no caderno de vocês. Olhem lá, se tiver uma nota inferior a 6, vai ter que fazer a substitutiva. E aí a substitutiva abre hoje e fecha até dia 9, tá? Que é domingo. Então, não percam se alguém tiver aqui nessas avaliações aí para estar fazendo, tá? Pedindo para eu passar esse recadinho para vocês. E aí eu já comecei a gravar, o recadinho já fica gravado se tiver alguém que não está aqui, né? Já fica gravado aí, inclusive, da avaliação de fevereiro. Então, nossos encontros aqui, a gente vai falar um pouco de técnicas de recrutamento e seleção. O material está todo postado no caderno de vocês, lá na disciplina de recrutamento e seleção. Eu gosto de ter ali todos os conteúdos já estão ali todos publicados. Eu sei que tem pessoas que às vezes falam, poxa, eu já conheço, eu já fiz RH, ou eu trabalho na área, né? Eu vou já avançar lá para avaliação continuada, já vou tentar fazer, né? Não tem problema se quiser fazer isso, né? Mas veja, o que eu aconselho, né? Tem até um caderninho ali, uma sessão que eu coloquei o contrato pedagógico, onde eu coloquei para vocês lerem o material com calma. Isso é conteúdo de aprendizado para vocês, né? O dia de amanhã, se vocês forem fazer um processo seletivo e vocês estão participando para entrar como, né, ser alguém lá dentro de RH, ou mesmo ser a própria pessoa que vai fazer seleção, tem muitas vagas hoje, né, de que eles abrem de auxiliar de departamento pessoal, assistente de departamento pessoal, para ajudar no processo seletivo, né, ou estagiário, enfim. Então, assim, é uma forma de que vocês, olhando esse conteúdo, né, vocês tiram dúvida comigo, né, não dá para passar todo o material, item a item, nesses 4 encontros, mas eu vou passar os principais temas ali, que é aquilo para falando focar em nisso, vocês. você sabe Claro, a partir Karen, de quando a gente pode estagiar? A partir de qual a semestre? partir de quando? Eu acho que Isso, vocês já, a partir do momento que estão inscritos na faculdade, tem empresas que aceitam, tá? Só vê com entendi. se você, por exemplo, vê uma vaga de estagiária, tá? E você se candidatar a essa vaga, eu entendo que você estaria apto É ali para porque tem começar, porque eles faculdades que falam precisam. que falam que só vai valer para a faculdade, assim, né? A partir do segundo semestre, do terceiro, né? Por isso que eu tô perguntando. Isso, tem alguns cursos, administração, pedagogia, que o estágio é obrigatório para você tirar o seu diploma, né? O curso de tecnólogo não tem necessariamente você fazer o estágio. A Isabela quer complementar, Isabela? Oi, professora, tudo bem? Não, é só uma dúvida. Tudo. Eu trabalho numa empresa de engenharia e lá tem um pessoal que é estagiário que eles fazem recrutamento e seleção. Eles mesmos fazem. Exato. E eu achei bem diferente, porque geralmente não vê estagiário fazendo entrevista com um candidato, né? Não, não. Mas hoje você já vê no LinkedIn, por exemplo, vagas para assistente de departamento pessoal, auxiliar de departamento pessoal, para apoiar no processo seletivo, né? Então, assim, eu acho que isso é bacana, é um avanço, principalmente vocês que estão começando, né? Porque, assim, nós vamos ver durante aqui, eu vou passar para vocês nossos encontros, as técnicas de processo de recrutamento e seleção. Então, assim, você conhecendo esses processos, você coloca no seu currículo que você conhece, né? E aí você fazendo, de repente, um teste ou mesmo uma entrevista, aí eles vão falar assim, mas você nunca trabalhou em RH, como é que você sabe fazer um processo seletivo? Não, eu tive na faculdade essa disciplina, eu sei que existe processo interno e externo, o que é mais vantajoso, o que não é, né? Eu consigo, de repente, aplicar ali uma entrevista mais técnica, uma entrevista mais superficial. Então, isso que é bacana, né? E eu passo isso para vocês na prática, porque hoje o que acontece? As pessoas acham que psicólogos têm que fazer as entrevistas.
Eu concordo com isso, porque o psicólogo, ele começa, né, ele percebe. Então, se eu tiver assim, o psicólogo sabe o que eu estou querendo dizer. Se eu fizer assim na entrevista, o psicólogo sabe. A minha letra, o psicólogo sabe, né? Mas a gente aqui não vai estudar sobre isso, porque nem eu sou preparada para. Mas existem algumas técnicas e algumas perguntas que a gente pode fazer para o candidato que a gente consegue entrevistar a pessoa e encontrar o candidato ideal para a empresa. E vocês, como estudante, né, e no primeiro semestre, no segundo, enfim, vocês consigam realmente ingressar, né, na área. Então, isso que é bacana, né? Eu acho que, por isso que eu digo, leiam os materiais, tirem dúvidas se vocês tiverem. Eu li sobre isso, né? Eu estou indo pelo lado certo, não estou. Então, sempre fazer dessa forma. Se vocês estudarem ali, em média, 10 horas por semana, né, que eu não acho nem um pouco puxado, porque se vocês fossem na aula presencial, vocês iriam ali 2 horas em sala de aula, né, mais o tempo que você gastaria de ida, mais o tempo de você gastar para chegar na sua casa, né, e você teria ali estar ou no intervalo, enfim, ou chegou um pouco antes ou depois, e se você pegar ali 10 horas, né, um domingo que você pega, uma parte da tarde no domingo, umas 3, 4 horas que você estuda, e um pouquinho mais durante a semana, você já completou as suas 12 horas na semana e você conseguiu atingir um objetivo bacana de estudo dessa disciplina, entendeu? Então, isso que é bacana, né? O formato da Flamingo eu também acho legal, porque você tem o mês inteiro para estudar sobre essa disciplina, né? E quando você está em alguns outros cursos, você cada dia é uma, e aí a gente fica com aquela cabeça doida, né? Então, acho que é isso que vale a pena, investir em cada disciplina mesmo. Ali vocês vão se identificar o que é mais que atrai para você, aquilo que realmente você se identifica, né? E terminando cada disciplina, atualiza o currículo de vocês. Se vocês entenderam e compreenderam aquela disciplina, já vamos lá, lançar no nosso currículo que a gente conhece, né? Então, fazer os exercícios, depois que você viu o material, aí você vai lá e faz o exercício, né? Por mais que você fale, eu já conheço, eu já sei e tal, mas, né, tem essa atenção. E aí a questão das avaliações continuadas, a gente vai ter 3 avaliações continuadas, eu vou dividir a média, né, pela quantidade das avaliações, 40% dessa nota da média de vocês vai ser da avaliação continuada, e 60% é da média da avaliação final, né, da conclusiva. Aí essa média, né, essas avaliações, ela tem no contrato pedagógico, no documento que está lá, eu explico direitinho o cálculo, e eu também coloco ali que ela vai, a avaliação continuada, ela fica até dia 26 de março, dia 27 de março eu tenho aí um dever de lançar as notas de vocês, corrigir, lançar, né, tem alguns exercícios que não são alternativas, então depende da minha correção, e eu farei essa correção. Aí dia 27 tem os lançamentos das notas, aí depois vocês têm a avaliação conclusiva ali até o dia 30 de março, e a substitutiva até dia 6 de abril, né? Então, essas orientações estão ali no caderno de vocês, né, no contrato pedagógico, tá? Então, não esqueçam de ver, anotar, enfim, e não percam o prazo. Eu já dei aula para alguns grupos de EAD e perderam os prazos. Proabre de novo. Eu falei, eu não posso, isso daí é totalmente automático via o portal, eu não consigo reabrir, a gente tem prazo a ser cumprido, eu não consigo reabrir, né? Então, se atente aos prazos para não perderem, tá bom? E é isso. Então, eu coloquei lá, tem o material, os slides, como eu falei, eu não vou passar item a item, porque, né, o nosso tempo é curto, né, então eu não tenho ali, e eu vou, assim, explicar bem aquilo que é um conceito inicial, que quem fez administração, ou quem fez escola técnica, talvez tenha um pouco mais de noção, mas tem gente que não teve essa oportunidade, veio do ensino médio e às vezes não sabe, não tem esse conceito. E o que é isso? Então, eu começo com esse conceito para depois a gente chegar nas técnicas de recrutamento e seleção. Para que eu vou abrir aqui, né, um detalhe. Quando eu pedir algum exercício, alguma coisa que vocês, se a gente chegar a fazer algum exercício, se sintam à vontade. Eu não julgo, tá, a participação, de repente a gente pode até simular uma entrevista de emprego aqui para ver o que acontece. E eu não vou, de repente, julgar aquela que está entrevistando, aquela que está respondendo, né, aquele que está participando.
né? E eu espero esse mesmo respeito de todos, porque aqui está todo mundo no mesmo lugar, a gente está todo mundo para aprender, né? Então, se de repente alguém se candidatar e a gente já pensa aí, tá? Daqui a pouco eu pergunto se vocês querem participar e querer se atrever aí a fazer uma entrevista de emprego, né? Como se vocês fossem uma selecionadora, né? E aí a gente pode tentar fazer e ver o que acontece, né? Para a gente aquecer um pouco. Mas antes eu vou passar só um pouquinho de conceito rapidamente, e aí eu abro para isso, que aí a gente aquece um pouco e vocês também participam, tá? E aí, diante disso, a gente consegue fazer de um exercício do colega, a gente consegue fazer ou as correções, ou as observações, ou aquilo que está bacana, né? E aí a gente vai avançando, tá? Então, a ideia é essa, né? Ter um pouco também da participação de vocês. E aí eu não julgo, não tenho nenhum momento, né, de fazer esse tipo de coisa, tá? E aí, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente está falando de recrutar e selecionar, né? São coisas diferentes. Tem empresas que têm uma pessoa para recrutar e uma pessoa para selecionar. E isso tudo, né, antes de a gente começar a entrar nesses méritos, o que eu quero dizer para vocês, né? O que é uma empresa, né? O que é uma organização? Às vezes a gente lê um artigo ou uma revista e fala, organização XPTO, organização Promofarma, e a gente fala, poxa, organização, né? Por que eles usam esse termo? Né? Porque eles falam que a organização é a empresa, então eu tenho que ter ali, né, a parte de administração, que a organização combina os esforços individuais, né, dos meus colaboradores, dos meus funcionários, e que a gente vai ali realizar os propósitos coletivos. Então, por isso que eles falam que é uma organização, né? E eu administro todos esses processos. Então, a empresa é isso, né? É a administração dos processos de recursos humanos, de todas as demais áreas, né? E a organização é o quê? Esses esforços individuais, de todos, né? De todas as áreas, né? Então, um administrador, por exemplo, ele pode ser generalista. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Tem muitas empresas que no anúncio de vaga aparece, eu gostaria de ter um gerente de RH generalista. Né? E quando a gente vê o que é esse generalista, é aquele que já trabalhou em vários segmentos de empresa. Empresas pequenas, médias e grandes, empresa do comércio, indústria, consultoria, informática, né? E aí ele tem uma gama de conhecimento de cada área, né? De cada segmento de empresas, né? E é necessário que hoje está sendo exigido muito um idioma, né? Inglês ou espanhol, enfim. As empresas, elas se classificam de que forma, né? Então, tem a parte da economia, que é setor primário, secundário e terciário, não sei se vocês já ouviram falar, e quando a gente fala em setor primário, é a roça, né? A pecuária, a agricultura, a exploração dos recursos naturais. É lá que nasce, né, as plantações, a parte da agricultura. O setor secundário é onde tem a parte das indústrias, que é onde se transforma aqueles produtos do setor primário, e aí eu estou transformando, né, esses produtos. E o setor terciário é onde eu ofereço o serviço ou o comércio desses produtos. Então, a gente tem o setor primário, secundário e terciário. Normalmente, nós trabalhamos em setor secundário ou terciário. É difícil hoje em São Paulo, quem mora em São Paulo, a gente ter o setor primário para se trabalhar, mas nada impede, de repente, a gente morar, né, no interior de São Paulo e você administrar uma área de RH, uma área de departamento pessoal de uma agricultura, né? Hoje o agronegócio, ele é intenso, né? E de repente pode acontecer, né? E aí tem a parte de indústria, comércio, prestador de serviço, e tem a parte que é pública, né? Tem a parte que é privada e tem a parte que é mista, que é para capital público e capital privado. Então, esse é o conceito de empresas, né? Quando a gente fala numa empresa, a gente tem um gráfico nos nossos materiais que é de uma empresa centralizada. E para explicar o que é uma empresa centralizada, e, né, até um pouquinho mais para cá e entender esse desenho, então você imagina vários quadradinhos, onde que cada quadradinho significa um departamento, né? E aí como é que fala? Esses quadradinhos, né? Então você tem o primeiro lá em cima, um quadradinho só, lá em cima. Esse quadradinho lá em cima, ele é o presidente da empresa, ele é o dono da empresa.
Aí depois você põe um tracinho no meio desse quadradinho e vai com esse tracinho para o lado da esquerda. Quando você vai com esse tracinho para o lado da esquerda, você desce mais um no final dele, né? E aí você coloca outras caixinhas. Então pode ser o dono da empresa, aí depois pode ser um diretor, por exemplo, um diretor de RH, um diretor de logística, um diretor de transporte não, de compras e um diretor financeiro. Então, imagina o seguinte, o primeiro quadradinho lá significa o dono. Então, eu estou montando a caixinha da empresa, que é o organograma, é o dono. Logo abaixo são os diretores da empresa. E aí, esses diretores, eles respondem, é isso que significa organograma, de responder para esse dono. E aí, abaixo dos diretores, pode ter o gerente, pode ter os supervisores, pode ter ali toda a linha da área operacional lá no final, né? Então, aí você vai montando cada caixinha, é um departamento, cada caixinha começa assim a se desenvolver. Quando a gente fala que uma empresa é centralizada, aquela primeira caixinha que é o dono da empresa é a que brilha, porque é ele quem manda. É ele quem manda em todo mundo, né? Então, ele que vai direcionar o que vai ser feito, por mais que eu seja uma diretora, por mais que eu seja uma gerente, eu tenho ali uma hierarquia a ser traçada e autorizações a serem guiadas, né? Eu não consigo eu resolver. Então, isso é o que a gente chama de uma empresa centralizada. Agora, o que é uma empresa descentralizada, né? É uma bagunça só? Não. Na verdade, o dono da empresa, ele está lá, ele tem ideia de tudo o que está acontecendo, só que ele direciona para os diretores terem a sua determinada ação. Então, eu, diretora de RH, eu sou responsável pela área de RH, eu não preciso ir lá perguntar para o meu presidente, o dono da empresa, se eu posso mandar alguém embora, se eu não posso, se eu posso lançar um novo benefício, né? Se está dentro da questão de orçamento, valores dentro da empresa, então eu tenho a determinada autonomia a fazer. E aí, esse dono da empresa, ele descentralizou a empresa. Os quadradinhos continuam os mesmos, né, que é o organograma, mas ele acabou sendo ali descentralizado. Então, ele deixa um pouco a responsabilidade nos diretores ou nos gerentes, dependendo do tamanho da empresa. O organograma depende muito da empresa, né? Pode ser pequeno, médio e grande, porque você vai tendo mais caixinhas, mais hierarquias, né? Toda empresa, se vocês entrarem em qualquer empresa, qualquer site de empresa, todas as empresas vai constar lá missão, visão e valores. Talvez vocês já visualizaram isso. Normalmente, quem desenha isso é o RH. O RH, ele vai ali entender o conceito do negócio da empresa. E aí, o que ele faz? Por que existe uma missão na empresa? Por que nós existimos? Aí ele senta lá do lado da dona da empresa e fala, por que nós existimos? Né? A rede de farmácia, uma drogaria, a Mate Leão, a Coca-Cola, né? A Eletropaulo. Então, por que nós existimos? E eles vão desenhar ali a missão dessa empresa. Depois vão desenhar a visão. O que nós queremos ser a médio e longo prazo? E os valores, em que eu acredito? Eu acredito ser a melhor rede de farmácia de São Paulo, ou do Brasil, né? A Mate Leão, os valores da Mate Leão, né? Atender com qualidade todos os clientes na minha distribuição de chás. Ser o maior vendedor de chá, né? Ser o mais conceituado. Enfim, então, cada empresa cria ali a sua missão, sua visão e seus valores. E quem apoia sempre é o RH, né? Não necessariamente a área de recrutamento e seleção, mas a célula de RH é que apoia isso, né? Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem também um monte de caixinhas aqui, que é um organograma de gestão de pessoas, onde eu coloco as áreas. Então, por exemplo, quem está começando a fazer RH agora, então vamos dizer que a gestão de RH, eu tenho como agregar pessoas, que eu vou trazer a técnica de recrutamento e seleção. Eu vou fazer a parte de pagamento, então eu tenho ali a folha de pagamento. Eu tenho a parte de recompensar. O que é o recompensar, né? É a remuneração e benefício. Todos nós somos contratados para trabalhar numa empresa, somos atraídos para trabalhar numa empresa pelo salário, pelos benefícios que ofertam, né? Aí também tem a área de desenvolvimento dentro do RH, que é onde nós vamos desenvolver as pessoas, dar treinamento, fazer um coaching, fazer dar treinamentos
de N processos da empresa, né? Além disso, eu tenho a monitorar, que seria a parte de sistema de informação, ponto, que eu vou estar olhando ali a parte de ponto, né? E tem a parte de pagamento, que é a folha de pagamento. Então, assim, sem contar a parte de medicina do trabalho, a segurança do trabalho, isso, a parte jurídica, isso tudo está tudo dentro de RH. Muitas vezes a área de comunicação interna fica dentro do RH também, né? Então, isso tudo a gente faz nesses processos de RH. E quando a gente fala de planejamento, né, a gente, assim, quando que a gente planeja? Vocês estão aqui fazendo a faculdade. Quando eu entrei na sala, tinha algumas pessoas, e eu perguntei se era o primeiro semestre, e a maioria estão todas aqui, o que eu conversei, no primeiro semestre, conhecendo a Faculdade Flamengo agora, né? E eu tenho certeza que quando vocês decidiram estar aqui, vocês tiveram ali um planejamento estratégico, né? E sem vocês imaginarem. E o que é esse planejamento estratégico que a gente precisa fazer na área de RH, né? Onde que o RH quer chegar, como que eu quero chegar e quando eu quero. Então, assim, vocês, para fazer a faculdade, muitos aqui, provavelmente falam, poxa, onde eu quero chegar? Né? Eu quero fazer um RH, eu quero trabalhar nessa área, eu quero começar, né? Como é que eu vou chegar a ser uma gerente de RH? Né? A Isabela falou, olha aí a Proda Matileão, né? Então, como que eu chego para ser uma professora que trabalhou na Matileão, hoje ela é gerente da Promofarma, como é que eu chego? Né? Eu vou fazer curso, eu vou fazer a minha faculdade, vou ingressar, né, começar numa empresa. E quando eu quero? Ah, eu quero imediato, né? Mas o que eu estou fazendo para? Não, eu não posso fazer imediato, ainda tenho que transitar aí por algumas coisas. Eu tenho que, né, fazer um estágio, eu tenho que ingressar na área. Então, isso é o nosso planejamento. E na área de RH, a gente também faz esses planejamentos, tá? Então, quando a gente vê umas figurinhas ali, né, que tá no nosso material, onde eu quero chegar, é uma menininha pensando assim, com um monte de coisinha na cabeça, tipo, né, um monte de desenho que fala assim, meu Deus, para onde eu vou? E tá tudo bagunçado, né, porque onde que a gente quer chegar? Né? E quando eu quero? A mesma coisa, tem ali uma escada, né, eu quero chegar lá no topo, eu quero chegar lá no alto, né? E como eu quero? Aí, como eu quero, tem uma figurinha de 2 aquários, né, dois refratários aí redondos com água e um peixinho pequenininho pulando do refratário menor para o maior. Então, onde ele quer, como que ele quer chegar? Ele quer sair do pequenininho para ir lá para o grande, né? E eu acho que todos nós aqui estamos nisso, né? Eu tive a oportunidade agora de sair de uma grande empresa e ir para uma outra empresa que não tem tanto nome quanto a Mate Leão, mas é uma empresa maior ainda do que a Mate Leão, né? É maior que eu digo na questão de quantidade de funcionários, né, na quantidade de rendimento ali, é maior. Então, como que eu quero chegar, né? Eu pensava em ser gerente, assim, em 2024, né? Não, eu queria crescer, mas eu estava ali fazendo toda essa trajetória, né? E chegou o meu momento, né? Então, como que eu quero chegar? Eu quero sair do pequeno para ir para o grande, né? E aí, quando a gente fala em comunicados, né, quando a gente fala de gestão estratégica, existe um autor, que é o Dutra, que ele fala o seguinte: o RH estratégico, ele busca o envolvimento de pessoas no alcance dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, dos seus próprios. Então, veja o quanto isso significa tanto para nós, quanto funcionário, quanto pessoas, né, quanto para o RH estratégico. Então, assim, não adianta eu querer ter um RH sem pensar nas pessoas e sem pensar na empresa, porque as pessoas que estão ali, ela também tem os seus objetivos. E a empresa também tem os objetivos dela. Então, isso tem que estar muito de encontro, né? Como essa questão. Então, quando a gente fala dos processos de RH, né? A gente, como RH, a gente tem que estimular essa construção, né? De pessoas, desses relacionamentos entre as pessoas. Daqui, eu não sei, alguém não trabalha? Nunca trabalhou? Fala para mim, se ninguém nunca trabalhou. O Everton até escreveu ali, nossa, já faz anos que eu não passo por uma entrevista. Olha aí, Everton, nós vamos fazer entrevista com você, então. Vamos ver como é que você vai ser aí um candidato. O que vocês me falam? Tem alguém aqui que nunca trabalhou? Ah, professor, eu nunca trabalhei. Todos já trabalharam? Então tá.
Porque assim, ó, por que que eu estou perguntando isso, tá? Porque quando a gente entra numa empresa, né, o Everton não quer, Everton, vamos fazer sim. Mas quando a gente entra numa empresa, o RH, né, existe o RH e o DP, né? Quando a gente fala em DP, é o departamento pessoal, é a parte de as obrigações trabalhistas, é a parte de documentação, né, de pagamentos do funcionário. E quando a gente fala em RH, a gente fala de cuidar das pessoas. Mas eu diria assim que o DP ele também é um RH, porque eu estou cuidando do dinheiro das pessoas, eu estou cuidando das férias dele, eu estou cuidando se ele vai ser demitido ou não, né? Eu estou cuidando de advertência se eu tiver que dar alguma medida disciplinar para ele. Então, o DP ele também cuida de Então, mas pessoas eu achava que era de uma uma forma área dentro do diferente. RH, o DP. O DP, Eu o achava DP que era ele uma é área. dentro do RH. Ele é dentro do RH. O que acontece? É que assim, ó, normalmente as pessoas não chamam o departamento pessoal, essa parte de cálculo de holerite, férias, rescisão, não costumam chamar de RH, costumam chamar de DP nas empresas. Eu vou até o DP. E quando você fala de alguém que está fazendo um processo seletivo, você fala que você vai no RH, Ah, né? Por isso que eu perguntei se alguém nunca trabalhou. Não é assim que acontece, Karen? é. É porque, assim, quando eu trabalhei foi E, só um ano e pouco e foi home office, né? Não tive muito essas coisas. aham. Então, Mas você super trabalhava em diferente. RH ou RHDP? O que você fazia? Na verdade, eu, não era nada a ver com essa. Eu trabalhava como atendente. Não? É. Tá, mas da área de RH ou não? Não, né? Não era de redes sociais, eu trabalhava na Vivo. Tá. Então nada a ver mesmo da área, né? Nada a Mas ver, era lá tipo dentro da Vivo, telemarketing. com certeza tem um RH e tem um DP, que são todo mundo junto. Sim. Mas provavelmente eles usam essas siglas diferentes. Eu vou no RH, né? Mas às vezes o RH é uma avaliação de desempenho, né? Avaliar aquele funcionário, né? Então é engraçado assim, quem trabalha na área, e você que não trabalhou na área ainda de RH, Karen, mas é assim, quando eu falo, eu trabalho no RH, as pessoas já falam, me arruma então uma vaga, né? Me É. encaixa lá na sua empresa, né? Quando eu falo assim, eu trabalho no departamento pessoal, as pessoas falam, nossa, meu pai foi mandado embora e tem a rescisão dele que a gente não consegue chegar no cálculo, você confere para ver se está certo? Então, olha como que são as coisas diferentes, né? Se você fala RH, a pessoa já associa você a ser uma gerente de RH que se arruma vaga para todo mundo. Se você fala que você é gerente de departamento pessoal, o pessoal já quer que você calcula as férias dele, a olerite. Hoje mesmo eu tive um amigo que mandou uma mensagem para mim que o adicional noturno dele estava com valor baixo. E ele falou, confere para mim. Falei, manda teu olerite aí, se você não quiser, né? Para eu poder conferir, eu preciso saber do seu salário. Se você não se importar, encaminha para mim que eu confiro. E estava certo, né? E aí eu fiz ali toda a conversão de horas para ele. Ele falou, nossa, mas eu trabalho à noite para ganhar essa mixaria. Eu falei, adicional noturno não é um valor alto, é um valor pequeno, né? Mas é isso, né? Aí ele, puxa vida, né? Então, assim, estava certo o cálculo do lerite dele, né? Mas aí se eu falo de RH, né? Isabela até deu risada. E é bem isso, né? Quem trabalha na área tem essa diferença, né? Eu digo que o RH é a festa e o DP é quem sofre lá em fazendo toda a parte operacional, né? A parte documental das coisas, garantir a legislação, explicar isso para o funcionário. Eu já tive a fama de chegar na fábrica de uma empresa lá da Mate Leão, por exemplo, e chegava lá, o pessoal falou: Meu Deus do céu, a dona Andréia chegou, vai ter demissão, vai ter corte, né? E coincidentemente eu ia para lá e a gente sempre tinha uma demissão para fazer. Então, assim, né, a fama ficava porque coincidentemente eu ia e tinha. Mas aí eu falava, o pessoal, falei, vocês só me associam com demissão? E quando eu trago, né, aumento de vale transporte, aumento de vale refeição para vocês, a gente lança um novo benefício, um parceiro de desconto, né? De repente aí, sei lá, férias, isso vocês não pensam, né? Por que você tem que me associar logo com o facão, né? Logo com a demissão? Mas é isso, né? As pessoas acabam associando e tem ali os certos receios. Então, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né? Nós somos de RH, seja departamento pessoal, seja RH, é uma única coisa, só é a nomenclatura e as empresas às vezes têm essa distinção, né? Às vezes não tem, é RH todo mundo junto,
onde eu estou é considerado RH todo mundo junto, né? E é o que eu prezo lá, né, em todas as empresas das quais eu trabalhei e onde eu estou hoje, né, que eu estou chegando lá agora para desenhar, redesenhar os processos, enfim, adequar, é o que eu prezo com todo mundo. Falei, gente, primeiro, a gente tem que atender todo mundo bem, ter o respeito, né, e ter essa questão de fazer exatamente, né, esse cenário de nós termos aí esses conhecimentos, né, de atender as pessoas, de saber o que a gente faz. E não quero que as pessoas tenham medo de mim, né? Porque às vezes as pessoas ficam lá, ai, a gerente de RH, eu tenho medo dela, né? Não quero, né? Muito pelo contrário, quero que as pessoas vão na minha sala e vão lá conversar comigo. E graças a Deus, por enquanto, estão indo, né? A Isabela comentou que na empresa que ela trabalha lá, o RH chama gente e gestão, tá vendo? Então, assim, gente, cuidar de gente, e tem a parte de gestão, né? Que é a parte de você gerir ali toda essa parte também de administrativos, né, de RH, que é admissão, benefícios, RH tem um monte de coisa para ser feito, né. Então, nós, profissionais de RH, a gente tem que certificar, né, que os sistemas, né, da nossa área nos ajudam, porque hoje tudo se fala, né, em sistema de informação, processos automatizados, que é a melhor coisa que a gente tem, né. E isso é importante que a gente tenha, que a gente conheça. Até a própria inteligência artificial acaba ajudando numa série de coisas para a gente, né? Claro que aí eu vou ter a inteligência artificial, mas eu tenho o meu conhecimento para elencar as duas coisas, né? Possibilitar que as empresas, né, as coisas aconteçam da maneira certa, no momento correto. Então, o RH também precisa ajudar a fazer isso. Então, acho que é um processo, eu amo trabalhar no RH, eu gosto muito, né? Na época da pandemia, eu acabei entrando um pouco na área também de remuneração, na parte de benefícios, na parte de gestão, não só da parte operacional, né? De decisões, na própria Mate Leão ainda. E hoje eu estou num outro cenário de cuidar mais de pessoas também, de fazer todo um processo. Então é muito bacana isso, né? Então eu acho que é bem legal a gente ter esses conhecimentos, né? E quando a gente faz um processo, né, de recrutamento e seleção, tudo se começa por uma abertura de vaga na empresa, né? E como é que começa isso, né? Como é que isso acontece? Então, primeiro, vai acontecer de que forma, né? Ou porque a empresa está crescendo, né? Está aumentando o número de pessoas na empresa, ou porque alguém pediu demissão e eu tenho que substituir essa pessoa, né? Então, aí internamente existe, muitas empresas têm a requisição de pessoal, que é um formulário que a própria empresa cria, não tem uma receita de bolo, não tem nada assim, né? No material da gente tem um modelinho lá, mas costuma dizer qual é o cargo, qual é o departamento, né? Tipo, informações sobre a vaga, e aí tudo se começa nessa abertura de vaga e nesse documento, ou num e-mail. No próprio e-mail a pessoa pode escrever lá, olha, Andréia, vamos dizer que eu trabalho na área de recrutamento e seleção, a pessoa escreve lá para mim, fala, olha, Andréia, estou precisando de uma pessoa, a fulana pediu demissão e eu preciso, né, ter alguém aqui nas mesmas condições, o mesmo salário, a vaga, enfim, e a gente tem que abrir a vaga. Você me ajuda? Ok. O que eu vou pedir para ela, né? Eu vou pedir para que ela me passe os detalhes, né? Então, ela vai emitir essa requisição de pessoal, normalmente é um formulário interno na empresa. Eu vou pedir para que ela peça uma aprovação do gestor, porque senão vai lá o auxiliar, né? O estagiário vai lá, fulano pediu demissão, abre a vaga. Não, tem que ter uma aprovação do gestor. O RH também faz uma análise para ver a questão salarial da pessoa. De repente, pode ser uma pessoa que pediu demissão, por exemplo, eu estava na Mate Leão 12 anos, né? Estava lá como coordenadora da área de RH. E aí, o meu salário já estava ali um pouco maior, né, do que se for buscar uma pessoa no mercado. Então, você vai buscar uma pessoa aí para trabalhar lá, eu posso, de repente, diminuir o salário, né? Então, por isso que existe essa análise do RH, e aí a gente começa a fazer o processo de recrutamento e seleção, né? Então, aí que começa. Existe, a gente falar de recrutamento e seleção, vocês já ouviram falar? Eu acredito que se não ouviram falar, foi porque vocês não prestaram atenção, mas todo mundo aqui tem uma carteira profissional digital. Lá nessa carteira profissional digital, ela tem o CBO,
sei se vocês já ouviram isso, que é o Código Classificação Brasileira Ocupacional. É o Código Brasileiro da sua ocupação na empresa, que se chama CBO. Até no passado tinha um lanche do McDonald's com esse nome, né? Mas falar de um lanche uma hora dessas, vocês podem estar comendo, eu não estou comendo ainda, né? Mas Professora, não é o lanche. Isso, bem na hora que você falou, eu dei até risada do aqui, lanche? Viu? porque era o lanche que eu mais amava do Mac, saiu. Eu não estou vendo vocês, só estou Deus. vendo a fotinho de vocês, mas estou lendo o pensamento, olha só. Né? E aí tem essa questão do CBO, que essa classificação, são 4 números, depois tem um tracinho e tem mais 2, são um total de 6 números. Na CTPS digital de vocês tem isso. Então, se vocês abrirem aplicativo e olhar aí a carteira profissional de vocês, pode ser que esteja um nome nada a ver do que vocês fazem. Você vai falar assim, professora, acabei de abrir aqui minha carteira, eu sou auxiliar administrativo e está como auxiliar de serviços gerais. Pode acontecer, tá? Já aconteceu numa aula de a menina lá olhar, na aula presencial, ela olhar a carteira profissional dela e falar assim, professora, na empresa que eu trabalhei, o CBO que estava lá, está como ajudante de farmácia, eu nunca trabalhei em farmácia. Eu falei, minha filha, aí o bicho pegou então, né? Então, assim, eram coisas que às vezes a empresa associa a qualquer número e não pode, tem que associar o número correto. Então, esse CBO, vocês conseguem entrar no Google, digitar lá CBO, vai direcionar vocês para o site do Ministério do Trabalho. E ali vocês têm como pesquisar. Então, vocês conseguem pesquisar pelo nome do cargo ou pela atividade. Então, você colocar lá, recursos humanos, vai aparecer lá, gerente de recursos humanos, analista de recursos humanos, e aí você vai associar um código que mais associa aquele cargo. Então, é aí que começa a parte de recrutamento e seleção. Por quê? Porque, nesse momento, se a gente seguir exatamente o que está no site do Ministério do Trabalho, ali eu tenho toda a descrição de cargo que um analista de RH faz. Ali eu tenho toda a descrição do cargo, o que é exigido, como grau de escolaridade, idioma, o que precisa de conhecer, como que a pessoa tem que ser, se ela tem que ser comunicativa, se ela tem que ser dinâmica, proativa, isso tudo tem lá no site. Só que as pessoas, as empresas, não usam o que está no site, porque cada empresa tem o seu jeito de ser, seu jeito de administrar. Então, nas empresas, e aí se vocês tiverem, né, a oportunidade de aprender cargos e salários comigo em outros semestres, a gente vai praticar essa descrição de cargos e salários. Então, é onde eu escrevo o cargo da pessoa e o que ela faz. E aí, essas atividades, fica fácil para quem é de recrutamento e seleção, eu divulgar essa vaga. Vamos dizer que eu tivesse uma vaga e eu não sei o que faz. Vamos dizer que seja, sei lá, um líder de e-commerce. O que faz isso? Não faço nem ideia, né? Aí eu vou lá, entro no site do CBO, vou lá procurar e entendo. Aí eu sento com o meu gestor, lá o gestor da área, quem me pediu a vaga, e falo, olha, lá no site está dizendo isso. Seria isso mesmo que você precisa? Essa pessoa que tem esses conhecimentos? Ou você quer me ajudar nisso? E aí o gestor ajuda, né, a escrever o que a gente precisa. Então, eu preciso de alguém para trabalhar em recrutamento e seleção. Então, essa pessoa precisa ser, né, comunicativa, ela precisa fazer a triagem de currículo, ela precisa fazer entrevista, ter ali argumentos para poder investigar ali aquele candidato se é o melhor ou não. Então, isso tudo a gente coloca na descrição do cargo. Aí eu, como recrutadora ali e selecionadora, eu vou ler e vou dizer, legal, já sei o que essa vaga precisa, vou procurar o candidato ideal. Aí eu chego aqui para vocês e falo, gente, eu estou com uma vaga. Uma vaga de quê? De auxiliar administrativo. Mas o que tem que fazer? Então, olha, precisa saber emitir fatura, entrar no site do banco para fazer pagamento, tem que ser boa em Excel, né? Tem que conhecer ali as tabelas, fazer um gráfico no PowerPoint. Legal, eu sei fazer tudo isso. Então, aí tá lá e fica fácil de a gente procurar quem é o candidato ideal. Então, quem vai fazer um processo seletivo, a primeira coisa que tem que saber é isso. E às vezes a gente chega numa empresa que não tem essa descrição de cargo.
E aí você vai falar com o gestor, ele fala assim, poxa, mas é quem fez administração, tá, mas administração tem várias coisas. Aí quem fez RH, tá, mas olha só, o RH tem recrutamento e seleção, tem medicina e segurança do trabalho, tem a parte de cargos e salários, tem a parte de folha de pagamento, do ponto de benefício, o que realmente precisa? Ah, é verdade, né? Não, eu preciso de uma pessoa que conheça bastante de ponto, conheça a descrição ali dos horários, saber converter horário. Ah, agora começou a ter mais clareza naquilo que eu preciso procurar o candidato. Então, quando a gente começa a entender a vaga que eu preciso, né, a vaga que está aberta na empresa, aí eu consigo buscar meu candidato ideal. Se eu não fizer esse levantamento, aí eu não vou conseguir trazer o candidato ideal, porque às vezes tem cargo que a gente não sabe nem o que a pessoa faz, né? Então, por exemplo, você viu que a Karen fala, eu já eu trabalhei na Vivo, fui atendente, mas atendente de quê? Ah, atendia lá a parte de telefonia, né? Então, ok, eu preciso contratar alguém para trabalhar no que a Karen fazia, o que precisa, né? Eu não sei, eu vou ter que chegar para a Karen e falar, Karen, diz para mim, o que é necessário? Ah, precisa disso, disso. Ah, agora eu entendi, né? Então, o primeiro passo de quem vai estar fazendo um processo seletivo, ali uma entrevista, iniciar algum processo, o primeiro passo é entender o que meu cliente está me pedindo, seja ele interno, seja externo, então eu tenho que entender isso. Ficou claro isso para vocês, gente? Dúvidas? O que vocês me falam? Estou falando rápido demais? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pessoal, todo mundo fazendo joinha? Ótimo, né? Então, quando a gente fala no processo, né, seletivo, eu costumo dizer que existe uma palavrinha pequenininha e que a gente tem que ter muito, que é a questão ética. Quantos processos seletivos eu já participei que as pessoas não tiveram a ética e nem o cuidado com respeito com nós, seres humanos, né? Então, eu acho que, assim, essa questão de ética, né, ele estabelece os direitos e deveres das pessoas, né? Então, é uma tarefa que exige de todos nós profissionais, independente da área, né? Mas eu acho que do recrutador não é nem uma competência técnica, né? Mas é uma questão de equilíbrio da gente, de bom senso, né? Quantas vezes, talvez vocês já passaram por isso, eu já passei por isso, de a gente participar de processos seletivos e a pessoa, na hora, ali te dá um obrigado e nunca mais fala com você. Você não sabe se você foi bem, você não sabe se você foi ruim, aí você não está bem com você mesmo, você já entra em depressão porque a pessoa não gostou de você e o problema não é você, mas a gente entra nesse estágio emocional, porque a gente fala, poxa, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ó céus, ó vida, mas por quê? Porque as empresas não têm essa questão ética de responder a pessoa, fala, olha, obrigado por você ter participado do processo, nesse momento nós optamos por um outro candidato, né? Você é uma candidata que tem potencial, ou não entra nos detalhes, apenas agradece e diz que não é dessa vez, mas avisa, né? Porque às vezes a gente também não pode entrar muito nos méritos de você falar o porquê que a pessoa não foi aprovada. Eu já trabalhei numa empresa de consultoria, e nessa empresa de consultoria, o rapaz que estudava comigo, inclusive na Flamingo, ele fez uma apresentação e eu bati o olho nele e falei, poxa, esse cara dá para trabalhar lá na empresa de consultoria comigo, né? E aí eu teve uma vaga de consultor, eu conversei com ele se ele queria ir, aí ele falou, eu quero participar do processo seletivo. Ele participou. Ele foi muito bem na prova de alternativas, de perguntas técnicas, né, de conhecimentos da área de RH, ele foi muitíssimo bem, só que na hora que ele foi fazer uma redação, uma conversa, ele falou muitas palavras erradas. O português dele, péssimo, péssimo, né? Hoje em dia, a gente tem muita coisa, por exemplo, se eu vou escrever alguma coisa para alguém, eu não sei como escreve, eu vou lá no Google, eu busco ali a palavra escrita certa, ou o significado, os sinônimos, ou no próprio Word eu faço ali a revisão de ortografia, enfim. Só que era um prestador de serviço e a gente não podia ter uma pessoa com essas condições. Eu fiquei muito triste e aí o diretor falou, não temos condições de trazê-lo, infelizmente. Eu fiquei muito triste. E aí, como ele estudava comigo na minha sala, eu chamei e falei, olha, eu vou te falar agora como colega de sala, não sou a profissional lá dessa empresa.
mas você não foi bem, tá? Por conta do seu português. Então, assim, muita escrita errada, eu mesmo conferi tua prova, tinha muito erro de português, não tinha como passar, e o pessoal, por mais que a gente tenha tecnologias, enfim, é algo que eles não aceitam, né? Então, estude sobre isso, né? Comece a escrever mais, a ler mais, né? Ver que palavra que você errou, e aí você corrige, né? Enfim, porque você tem potencial, né? Ele ficou, assim, uns 15, 20 dias sem conversar comigo na sala de aula. Eu fiquei chateada, inclusive, né? Falei, poxa, eu tô falando pro bem dele, mas tudo bem, né? Talvez ele não aceitou, deixa pra lá. Depois desses 20 dias, ele veio conversar comigo novamente, pediu desculpas, né? Que ele tinha me decepcionado, e que realmente ele estava fazendo esse exercício de olhar o quanto ele escrevia errado. Passou um ano e pouco, a gente já estava formado, eu estava com o contato dele e surgiu uma vaga para trabalhar diretamente comigo. E eu tentei de novo com esse menino. E ele falou: você vai apostar em mim de novo? Eu falei: vou, vem fazer o teste. Nós aplicamos um teste nele, a maior parte foi de português, né, de escrita, e ele foi bem. E aí no teste, né, de RH, ele não foi tão bem quanto da outra vez. Só que aí a decisão era minha, e aí eu convenci o diretor e falei: eu quero apostar nele, né. Hoje ele é diretor da área de TI de uma grande empresa, né, não trabalha mais na mesma empresa que eu também, mas ele ficou lá anos, né, fez excelentes trabalhos, foi um excelente consultor, e assim, falta oportunidade, né, mas infelizmente, vocês vão trabalhar, infelizmente, em trabalhar não, né, infelizmente vocês vão se deparar com alguns candidatos que vocês vão entrevistar e ver que tem potencial, mas que a gente não pode falar a real com eles enquanto empresa, porque isso pode ter alguma questão de discriminação, danos morais, né, assédio. Então tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então tem coisas que a gente não pode dar um feedback 100%, igual eu fiz com o rapaz, né, para a pessoa, né, mas a gente pode falar: olha, você foi bem no teste, né, mas no teste de escrita aqui na redação não atendeu às nossas expectativas. Pronto, você já deixa um alerta ali para a pessoa, né, mas a gente ter essa questão ética, né, de dar esse retorno, essa devolutiva, né, do que a gente tem que fazer. Então, a gente tem os direitos, né, para ter uma identidade, o perfil da empresa, e os nossos deveres, né, e a gente tem que ter essas obrigações e condutas, né, de tomar, de fazer o desempenho dessas pessoas. Então, acho que é muito importante essa questão ética, né, eu prezo muito por isso, né, eu acho que essa questão de respeito, de empatia, isso faz muito, né, questão da ética. Uma das coisas que a gente fala de entrevista é assim, né, será que eu faria uma pergunta indelicada, né, olhar no espelho e falar assim: poxa, eu estou na entrevista, vou me entrevistar. Será que eu faria uma pergunta indelicada para essa pessoa, né? E existe cada pergunta, gente, que eu já vi pessoas que perguntam para o outro, né, olha, se você é casado, tá, até aí você quer saber se a pessoa é casada, enfim, tá bom, né, você pergunta, mas aí além disso você fala assim: tá, e se alguém te assediar aqui na empresa, né, você acha bacana esse tipo de coisa? Você sairia com alguém daqui da empresa que é casado? Quer dizer, o que esse tipo de pergunta levaria você, como selecionadora, entender se aquele candidato serve para aquela vaga, né? Só se for para, sei lá, garoto de programa, né? Com todo respeito aí. Mas assim, só se for para isso. Porque o que é essa pergunta para quem trabalha em RH, por exemplo, que diferença faria isso? Você quer entender se a pessoa é ética ou não? Aí, Isabela, lembrou das minhas frases, né? Só na Guatemala essas perguntas. Exatamente isso, Isabela, porque é incrível. E eu já participei de processo seletivo que o rapaz chegou para um grupo de pessoas que estavam na sala e falou assim: vamos gritar? Eu quero ver quem consegue gritar mais alto. Gente, não era canto, não era grito de guerra, eu não ia trabalhar na guerra. Eu não gritei, né? E aí eu fiquei com a boca fechada, não gritei, né? E ainda dei risada, né? Então, assim, é bem isso, Mayara, é palhaçada, né? Então, assim, isso é uma falta, eu acho isso uma falta de respeito muito grande, né? Entra naquela questão de empatia, de você se colocar no lugar do outro,
né? E assim como feedback, para você dar feedback para alguém, é importante dar um feedback. É importante você falar para essa pessoa, né, que ela não está mais no processo seletivo, né, o gestor optou por outra pessoa, ela não foi tão bem no teste, de 70 questões ela só acertou 10, enfim, né, são coisas que daria para, de repente, algumas coisas que não impactam, né, nessas questões antiéticos, a gente pode, né, não tem nenhum motivo de não falar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa questão de ser ético, né, é agir corretamente, independente de onde eu esteja, se alguém está me vendo ou não está me vendo, né? Eu costumo conversar com alguns jovens aprendizes em processo seletivo, porque, assim, o jovem aprendiz nunca trabalhou, então como é que eu posso fazer uma pergunta para ele de trabalho? Ah, fala para mim sobre a sua rotina de trabalho. O rapaz nunca trabalhou, né? Então, como é que a gente faz uma entrevista, por exemplo, de um jovem aprendiz, né? A gente pergunta algumas coisas éticas para ele, né? Olha, você está aqui na empresa, você foi ao banheiro e você encontrou uma carteira. O que você faz, né? Então, assim, é uma pergunta que faz ele pensar, sai de todo o roteiro de que ele aprendeu, né? E o que faria? Ah, eu pego o dinheiro que está lá dentro e guardo no meu bolso. Eu pego a carteira e devolvo do jeito que está para o meu gerente. Eu não conheço ninguém na empresa. Eu saio do banheiro falando, gente, alguém perdeu uma carteira, né? Enfim, cada um tem uma reação. E aí, quando você inverte a pergunta e fala assim, olha, você saiu da porta da sua casa, andou alguns quarteirões e tinha lá jogado no chão uma nota de R$ 50. O que você faz? Eu abaixo, pego e põe no meu bolso. Eu olho para o lado e vejo se tem alguém. Eu vou caçar quem é o dono? Não. Eu não encontro, não sei onde essa pessoa está. Estou sendo antiética? Não. Eu vou no mercado, aí eu dou uma nota de R$ 50. A pessoa pega e me devolve R$ 80 de troco. Aí você fala assim, meu, como é que pode? Se eu fui pagar minha conta, eu dei R$ 50 para ela me dar de troco, como é que ela me dá R$ 80 de troco? Tem alguma coisa errada. Eles falam, olha, moça, você me deu o troco errado. Hoje é difícil, vocês estão numa geração hoje, muitos aqui são novos, né? E vocês estão numa geração onde é muito eletrônico, né? É o cartão, né? É o próprio celular, enfim, então o troco não existe tanto. Mas pode ser que ela digite na maquininha um valor inferior, né? Era, sei lá, R$ 110, ela digitou R$ 11, você pagou, saiu dando pulo de alegria e falar que legal, minha compra, comprei essas coisas aqui, ela só cobrou R$ 11, azar o dela, né? Isso é questão de ser ético. Eu não devo satisfação a ninguém, não preciso comentar sobre isso, eu vou chegar para ela e falar, olha, moça, tem que pagar, que diferença? A conta era 110, você digitou só R$ 11. Eu digitei minha senha, eu paguei, mas agora que eu vi a notinha aqui, tá errado, né? Vê a diferença e passa de novo o meu cartão, né? Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente simplesmente sai correndo e fala, uhul, né? Era 111, 110, ela me cobrou só 11, né? Então isso também faz parte da questão ética da gente, né? Pode falar, Isabela. Oi, Pro, essa história me faz lembrar de um dia que eu estava na farmácia aqui perto de casa com a minha filha, e ela estava chorando querendo uma chupeta, só que eu não comprei, e ela saiu da farmácia com a chupeta e eu não vi. Aí chegou em casa, eu falei, oxe, que chupeta é essa? Tipo, aí eu voltei na farmácia para devolver. Aí o rapaz do caixa, eu vi que ela pegou, só ia esperar sua reação. Então, tipo, imagina, eu sempre fui na farmácia, imagina se não tivesse voltado, eu ia saber que eu via a chupeta de ir embora e não falei nada. Então, é uma coisa assim que isso pode acontecer, né? Porque a criança, você está no caixa, ela está ali embaixo, pegou, né? Levou e tal, e você não percebeu. E aí, às vezes, hoje o mundo está tão perdido que de repente pega uma pessoa ignorante, é capaz de falar um monte para você, né? Ter aquela briga formada. Então, veja, o quanto que as coisas são delicadas nos dias de hoje, né? E a gente, como área de RH e como área de recrutamento e seleção, principalmente, essa questão ética de a gente como fazer essas perguntas, né? Como que eu entrevisto realmente uma pessoa e como dar esse feedback para a pessoa, né? Então, acho que isso é muito importante, essas questões, tá? A aula já está quase nos finalmente, eu só vou fechar aqui um conceito, né? De explicar um pouquinho de conteúdos, que aí na aula que vem, aí a gente faz essa questão da entrevista
dá até para o Everton aí treinar um pouquinho, tá, Everton? A gente te chama para você ser o entrevistado ou ser o entrevistador, olha aí que legal, né? Mas nada sob pressão, hein, por favor, né? Brincadeiras à parte, mas aí eu vou precisar da participação de vocês, mas na outra aula a gente faz isso para a gente treinar um pouquinho e a gente começar nesses processos, né? Estou falando bem a questão de conceito aí. E tem o conceito de competências, acho que vocês já ouviram falar que é o famoso chá. Não é o chá da Mate-Leão, é o chá de C de conhecimentos, o H de habilidades e o A de atitudes, que é o que a gente chama de chá. O que significa isso, né? Então, assim, conhecimento é o saber, é aquele treinamento teórico. Então, é o que nós estamos fazendo agora aqui, nós estamos conhecendo, nós estamos estudando, essa parte é o conhecer, é o saber. Aí eu vou pegar e vou para a habilidade, que a habilidade é o que a gente vai treinar na próxima aula. Vamos ver se a gente sabe fazer uma entrevista? Vamos fazer um treinamento prático? Vamos fazer uma conversa para ver o que acontece? Né? Se a gente tivesse que aqui alguém ser um entrevistado e alguém ser um entrevistador, vamos ver se sai alguma coisa? Com certeza vai sair. Alguns com mais habilidade, outros com não, outros aprendendo, e outros que daqui a um tempo vai estar aí craque, melhor do que qualquer um de nós. Né? Então, a habilidade é o saber fazer, que é o H do chá. E a atitude, que é o A do chá, é o querer fazer, né? Então, lembre-se, ter atitude. Pode ser que eu tenha conhecimento, eu tenho habilidade, mas eu não quero fazer. Eu não tenho atitude. Então, isso acaba fazendo o quê? Essa pessoa não serve para trabalhar comigo? Não, ela serve. Ela tem conhecimento e ela tem habilidade para desenvolver aquilo. Mas se eu precisar dessa pessoa no meu time, na minha equipe, para que ela tenha atitudes, eu já sei que ela não tem. Eu não vou ter esse domínio com ela. Então, isso faz parte do líder, entender cada competência ali, né, de conhecimento, habilidade e atitude do seu liderado, para poder colocar essas pessoas fazer o que de melhor sabe. E é através dessas questões aqui, de a gente ter esse chá na mentalidade da gente, de conhecimento, habilidade e atitude, para eu fazer uma entrevista. Se eu der um teste para a pessoa, igual eu fiz para o menino lá, do que eu acabei de comentar, ele foi bem no treinamento, ele conhece, ele sabe. Então, ele sabe. O saber fazer, ele também sabe fazer. Só que a atitude dele, a forma que ele se expressa, a forma que ele fala, não foi bacana, né? E isso por quê? Porque talvez ele nunca prestou atenção, né? Porque é a forma que ele conversa. Eu tenho um primo que até hoje, ele é formado, ele já fez 2 MBAs, ele fala vassoura com B de bola. Ele fala cemitério, ele não sabe falar direito, e a gente fica no pé dele. Fala, meu, fala direito. Ele fala assim, eu acostumei desse jeito, porque os pais dele falavam errado. E era a cultura que ele viveu. Então, muitas vezes, a gíria, vocês estão habituados a falar desse jeito. Eu tenho liderada minha, meu, fala para mim desse jeito, meu, se fosse meu pai ouvindo um negócio desse, eu ia falar para ela, meu, coisa nenhuma, me respeita. Só que ela fala de uma forma que é respeitadora, mas é a linguagem dela. E nós, como líder, a gente tem que entender um pouco disso, né? E aí, é exatamente esse cenário. Às vezes, né, olha lá a Isabela falando, a minha sogra fala tauba e enxame. Pois é, mortandela. Quantas pessoas não falam mortandela, né? Então, assim, é natural. E às vezes a gente está na nossa rotina, na nossa cultura, e a gente não observa isso. E não tem ninguém que está ali nos ajudando. Fala, olha, você está falando errado, não é assim. Aí você vai para uma entrevista, você não passa, por quê? Porque você não falou direito, né? Então, às vezes, isso cabe de nós que estamos recrutando, selecionando, entender um pouco isso também para dar oportunidade para a pessoa, né? Então, esse rapaz, por exemplo, que eu dei oportunidade, eu falei para ele, falei, só que você vai escrever qualquer coisa que você queira escrever toda semana. E eu não quero que você escreva no Word, você vai escrever no papel, nós vamos montar um caderno, você vai escrever esse caderno e vai entregar para mim, eu vou corrigir. A palavra que você errar, você vai escrever 10 vezes essa palavra. Eu parecia professora primária ali com ele, sabe? Mas assim, evoluiu, né? Hoje, talvez ele está escrevendo até melhor do que eu, né? Então, assim, basta a gente praticar e ter alguém que nos mostra. E às vezes o líder faz esse papel, né? E a gente não consegue. Então, essa questão de competência é importante, né, a gente ter isso.
E, às vezes, tem coisas que vêm no DNA da gente. Como eu sou, como eu faço, eu posso mudar? Posso, né? Mas muita coisa está na gente, né? Então, dicas, né, para a gente fazer aí um bom processo, já uma primeira dica de técnica de recrutamento aí, seleção. A gente tem que ter a clareza, né, resumindo o que a gente falou hoje, ter clareza, conhecer a empresa, como que é a empresa, se é centralizada ou descentralizada, ter a clareza do perfil da vaga, o que eu preciso, qual que é a formação técnica, o que essa pessoa precisa conhecer, se precisa ter idioma ou não, quais são os valores da empresa, as culturas da empresa, para eu ver se o candidato também se enquadra, né? Eu vou separar os currículos perto e mais próximo da residência e do trabalho das pessoas pelo endereço, né? Tem aqueles QI, que é o que indica que a gente brinca, né? Pode ser que eu também vou avaliar essas pessoas, e a gente não ter a tomada de decisão precipitada, né? Quando a gente fala de eu fazer ali um primeiro contato com aquele candidato, eu não fazer um pré-julgamento. Eu olhar para aquele funcionário e falar assim, ixi, esse cara aí não vai dar certo. Olha o cabelo dele, olha o cabelo dela. Olha a professora Andréia é uma gordinha, gente. Ela não vai conseguir trabalhar. Quem disse isso? Por que fazer esse pré-julgamento? Né? Olha o cabelo dela, então, todo encaracolado. Imagina o tempo que ela leva para ficar arrumando esse cabelo, né? Então, assim, gente, a gente não pode fazer pré-julgamento, porque a competência, a técnica da pessoa não está nessa parte dela, né? Está dentro dela, o conhecimento que ela fez, né? Então, muitas vezes, a gente faz esse pré-julgamento. Isso para um relacionamento de amizade, isso para um relacionamento amoroso, isso para, inclusive, para essa parte de processo seletivo. Quantas vezes a gente olha para o candidato, ou mesmo já olharam para a gente e falaram, ih, essa pessoa aí não tem nada a ver não, ela não vai trabalhar aqui não, ela não é bonita, né? E quem disse? A gente está contratando Miss Brasil, né, Miss Universo, e assim, né, se a gente for ver o Einstein, olha o cabelo do Einstein como era, né, um cara extremamente inteligente. Então, quantos que a gente tem, né, aí extremamente riquíssimos, né, e que não são formosos, não são bonitos, né? A beleza não está ali para ser, a não ser que vai ser uma atriz, que você precisa de uma atriz extremamente linda, com os olhos azuis, né? Ou um ator, enfim, é outro detalhe, né? Para fazer um figurante, enfim. Mas para trabalhar numa área administrativa, a gente não pode ter esse pré-julgamento, né? Avaliar o último salário que a pessoa recebia, com o salário do qual ela pretende, para ver se encaixa com o que a gente tem, né, para pagar para essa pessoa, e os cursos que essa pessoa fez. Uma pergunta a vocês. Quando alguém fala assim para você, quanto você quer ganhar para trabalhar aqui? Com certeza vocês já ouviram isso. Alguém liga para vocês e fala, olha, eu tenho uma vaga aqui de assistente, de gerente, né? Mas qual é o seu salário? Isso perguntam para a gente. E a empresa não diz para a gente o salário. Né? Interessante isso, né? A empresa pergunta, mas a empresa também não fala o salário dela. Vocês já passaram por isso ou não? Alguém quer comentar complicado, sobre? né? Porque a empresa pode pagar muito mais, a gente falar um salário inferior, ou a gente falar muito, não, então não vai dar, não. Deixa eu dispensar. Isso, é delicado isso, né? Tanto a nossa resposta, quanto o que a empresa vai pagar. Então, o Everton está falando ali, o piso que a empresa está oferecendo. Quando ele fala, o Everton está dizendo o piso, as empresas, existe a questão do sindicato e que tem um piso salarial que não pode ser menor do que aquele valor. Então, a gente já sabe que é o piso, né? Alguns cargos são o piso da categoria, do sindicato. E existe o salário mínimo também, que não pode ser menor do que o salário mínimo, o salário, né? E, às vezes, as pessoas querem saber essa questão de valor. Quanto você quer ganhar? Aí você fala, olha, hoje eu estou no meu emprego, o meu último trabalho foi um valor X, mas podemos negociar, dependendo dos benefícios, dependendo de quanto é descontado os benefícios na minha folha de pagamento, né? Então, isso tudo a gente consegue ali abrir com a empresa. Por que a empresa não fala o salário para a gente? Muitas vezes a empresa não fala o salário para a gente, porque assim, eu posso estar trabalhando uma vaga para analista de RH júnior, e de repente, eu vejo que você tem potencial para ser um analista de RH sênior. E você é um sênior. Só que aí eu falo assim, poxa, mas
eu não tenho certeza se essa pessoa é realmente um sênior. Então, eu vou pagar um pouco menos para ela e depois eu promovo. Então, por isso que eu não falo salário. Porque se eu já falo o seu analista de RH sênior, eu acabo te pagando esse valor mais, trago você para trabalhar comigo, você gere uma expectativa de um salário grande, logo você quer ser promovido, e eu não consigo te promover. Então, às vezes, é essa negociação de a gente encontrar o candidato e eu conseguir negociar com ele. Ou eu abaixo um pouco o valor da minha vaga e falo, olha, realmente era um analista sênior, mas eu gostei dessa pessoa, mas ela não está preparada para ser. Eu vou sugerir que ela seja um analista júnior, para vir ganhar X valor, que está dentro do salário dela, do último salário dela, e eu consigo trazer ela para trabalhar comigo. E aí a gente começa a ofertar para aquele candidato, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a empresa não passa o valor do salário. Isso costuma ser as vagas mais administrativas, né? Essas vagas que são mais, que não seguem tanto o piso, como o Everton falou. São aquelas vagas que são de um gerente, de um analista sênior, de um especialista, de uma pessoa focada mais em TI, que tem umas formações aí mais de MBA, de graduação, e aí você consegue negociar para trazer essa pessoa para a empresa. Ok? Entendido, gente? Teve algum conteúdo bom aí para vocês? Dê um feedback para mim, a Isabela já está aplaudindo, Mirella, Manuela. Que bom, gente. A Amanda levantou a mão, pode falar? Ou era só para aplaudir, Amanda? Show de bola, Nathalie. Era para aplaudir, né? Então tá. Muito então, bom, gente, já Pedro. estamos aí nas. Ah, que bom, Karen. Consegui passar para você o que as imagens Conseguiu, estavam sim. traduzindo ali? Muito bom, viu? Ah, então tá bom. Fui aprovada, então, Karen. Foi. Então tá. Qualquer coisa me ensina, hein? Tá? E é isso aí, gente. Fico feliz de ter passado esse conhecimento aqui com vocês hoje. Olha o material, né? Aí vocês vão olhar com mais ali conteúdo, com mais dicas aí que eu dei hoje. Eu acho que é importante vocês olharem ali o material. Tem alguma dúvida, semana que vem traga essa dúvida. E a semana que vem, no horário que a gente inicia a aula, aí eu vou querer que vocês, né, venham aí animados mais ainda do que hoje, para que vocês possam fazer ali, a gente fazer uma entrevista aqui, tá? 2, 3 pessoas, vamos aquecer um pouquinho, para aí a gente já entra na prática, e aí a gente vai fazendo as observações. Combinado? Professor, essa atividadezinha que você fala que tem no fim de toda aula, que não vale nota, ela fica disponível só no mesmo dia da aula? Não, ela vai ficar aberta, eu não vou fechar, tá? Porque como tem pessoas que não estão aqui na aula presencial, eles podem estar assistindo em outros dias. Então, eu não vou fechar. Se acontecer de fechar, avisa, porque aí eu converso com o pessoal da faculdade para abrirem de novo. Mas eu, Andréia, não vou fechar, tá? Eu só vou fechar lá na última data. Quando chegar lá na avaliação continuada, as últimas, aí eu fecho. Tá bom? Mas eu não vou ficar fechando semanalmente, não, tá? Vocês têm todo o período aí para estar fazendo. Até porque tem gente que não está aqui, vai assistir a aula só depois. E aí eu não sei quando que vai assistir a aula, poder fazer o exercício. Então eu deixo lá para vocês estarem trabalhando e fazendo. Combinado? Gente, um bom restinho de semana para vocês. Um excelente final de semana. Adorei estar aqui com vocês. E vamos nos falando na próxima aula. Estaremos aqui novamente, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Abraços aí. Vocês. Obrigada para você tchau, também. Tchau. Professora, boa noite. Estou desligando aqui a gravação. Boa noite.